Olá, galerinha! Como não é possível estarmos juntos em sala de aula, estarei aqui fazendo uma videoaula para vocês, pois apesar de tudo, a vida continua. Nessa primeira aula, irei fazer uma retomada do que nós já vimos em sala, que é sobre hidrocarbonetos. O que são hidrocarbonetos? Coloquei aqui, são compostos formados apenas por carbono e hidrogênio. Então, você olhou um composto orgânico, se for formado apenas por carbono e hidrogênio, se trata de um hidrocarboneto. A maior parte dos derivados de petróleo, como gás natural, gasolina, querosene, diesel, parafina, óleos lubrificantes, asfalto, pinche, todos esses derivados do petróleo são hidrocarbonetos. Só lembrando aí que o petróleo foi formado há milhares e milhares de anos, A matéria orgânica que foi soterrada aí sobre pressão e alta temperatura, forma-se o petróleo. Mas como ele demora muito, mas muito tempo para se formar, a gente fala que é uma fonte de energia não renovável. Mas enfim, o que eu quero passar para vocês nessa aula é como que a gente vai dar nome aos compostos chamados de hidrocarbonetos, Para dar nome aos hidrocarbonetos, vocês vão precisar dessa regrinha que está aqui, tá? Então, a primeira coisa que você vai olhar quando tiver o composto, para dar o nome, quantidade de carbono, observem que se eu tiver um carbono, vou chamar de met, 2 carbonos et, 3 prop, 4 but. Usa a regrinha da mão para decorar isso aqui, Um carbono et, 2 prop, 1 met, 2 et, 3 prop, 4 but. Por quê? A partir do quinto carbono, já é a nomenclatura que vocês conhecem, 5 carbonos, pent, só lembrar, penta é campeão. 6 carbono, hexa campeão. E assim vai. Depois vocês têm que olhar o tipo de ligação que ocorre entre carbonos. Se eu tiver só ligações simples, que é uma ligação só, a gente vai usar o an. Se tiver ligação dupla, a gente usa o en. Se tiver ligação tripla, usa o in. Aqui também, usa a regrinha da mão. O an, o en e o in. O an uma ligação, o en duas e o in três, tá? Lembrando das vogais também. E se tiver duas duplas, de en. En quer dizer que é dupla, nós já vimos aqui, e o di quer dizer duas. E todos os hidrocarbonetos vai terminar sempre em O. Então vamos lá. Vamos dar nome aos hidrocarbonetos. Quantos carbonos nós temos aqui? 3. Então, primeira coisa, quantidade de carbonos. 3 carbonos, prop. Depois o tipo de ligação. Só tem ligações simples entre carbono, que é uma ligação só. Então, iremos usar o an. E todo hidrocarboneto termina em O. Para ficar mais rápido aqui o desenho, a aula ficar mais rápida, eu não coloco os hidrogênios, mas lembrando que todos aqui os compostos, para completar as 4 ligações do carbono, terá hidrogênio, Agora aqui, aqui eu tenho uma cadeia com insaturação, que é a ligação dupla. Então, é quase a mesma coisa. Quantidade de carbonos, tipo de ligação, ligação dupla, o en. Como é um hidrocarboneto, termina em O. Agora o de baixo. O de baixo vai entrar uma outra regrinha aqui que é importante. Vocês gravarem isso aqui, não esqueçam. Quando tiver ligação dupla ou tripla e a cadeia tiver mais de 3 carbonos, vocês vão ter que numerar. Como eu vou fazer essa numeração? Você vai olhar assim, A dupla está mais perto de qual extremidade? Da sua esquerda ou da sua direita? Observe que é da esquerda. Então, vai numerar a partir da esquerda. Agora, só seguir os passos que eu já falei. Quantidade de carbono, 4 carbonos but. Tem ligação dupla, usa o en. Só que a ligação dupla está em qual carbono? Entre o 1 e o 2. Você vai pegar sempre o menor número. Então, a ligação dupla está no 1. Coloco o en. Terminação em O. Por que tem que numerar? Se eu não tivesse feito essa numeração, eu não ia saber onde está a ligação dupla. Poderia estar no carbono 2,
Por exemplo, se eu tiver que fazer a volta, ó. Se eu fornecer para vocês o nome e pedir a estrutura da cadeia carbônica. But, quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. O en quer dizer que tem dupla. Onde está a dupla? Já sei que é no 1. Então, vem aqui no primeiro, coloquem a dupla, o restante, ligações simples, ó. Tá? Agora aqui, ó. Na questão D, aqui temos duas ligações duplas. Né? Como é que eu vou fazer? Lembrando que se tiver ligação dupla e a cadeia tiver mais de 4 carbonos, tem que numerar. Observem que essa ligação dupla está mais perto da direita do que essa da esquerda. Então, a gente vai numerar a partir da direita. Agora, vamos dar o nome. 5 carbono, olhando a tabelinha, pente. Onde estão as ligações duplas? Carbono 1 e 2, coloco o número 1, vírgula, para pôr a próxima dupla, que está entre o 3 e o 4. A gente pega o menor número, 3. Como aqui a gente tem duas duplas, a gente vai usar o de en. E como duas consoantes, fica ruim a pronúncia. Quando tiver duas duplas ou mais, você sempre usa a vogal A, que aí fica melhor a pronúncia. Penta, dien, no, né? Que hidrocarboneto termina em O. Ok? Então, quem determina, pessoal, essas nomenclaturas aqui é um órgão da química chamado IUPAC, que quer dizer União Internacional da Química Pura e Aplicada. Então, qualquer lugar do mundo que você forem estudar, essa é a regrinha. Imagina que aqui você aprende de um jeito, vai lá fazer intercâmbio nos Estados Unidos ou qualquer outro país, vai ter que aprender tudo diferente, né? Não ia dar certo. Agora aqui, ó, na cadeia fechada, né? Aqui é cadeia aberta, cadeia fechada. Ó, mesma coisa, só lembrando que cada encontro de reta, na vértice, tem um carbono. Então, aqui é uma cadeia com 3 carbonos, então irei usar o prop. Não tem ligação dupla, o an. Terminação em o, porque é um hidrocarboneto. Só que observe que a cadeia fechada e a cadeia aberta ficou com o mesmo nome, porque ambos têm 3 carbonos, só que não é o mesmo composto. Então, o que a gente vai fazer para diferenciar? Na cadeia fechada, você acrescenta o ciclo antes do nome. Olha o de baixo. O que a gente tem aqui? Uma cadeia fechada, só que agora tem ligação dupla. Ó. Esse tracinho dentro da figura quer dizer ligação dupla. Então, como é uma cadeia fechada, a gente começa chamando de ciclo. Ciclo, também 3 carbonos, ó, cada encontro de reta é um carbono, então é prop. Tem ligação dupla, uso en, terminação em o. Então fica ciclopropeno, tá ok? Então lá no canal eu vou postar essa atividade para vocês e vou deixar essa lista de exercícios para vocês estarem fazendo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Toda semana terá videoaula para vocês assistirem e atividades para estarem realizando, tá? Fiquem com Deus e até a próxima, galerinha. Um abraço!